temos o seguinte caso aqui. Nós temos a relação que a densidade ela é definida pela massa dividido pelo volume, onde a massa ela está em quilogramas e o volume está em metro cúbico. Isso aqui então relaciona a quantidade de massa de um fluido em relação ao volume dele. E aí esse volume ele vai ser constante, porque se você aumentar ou diminuir este volume, ele vai ter proporcionalmente a mesma quantidade de massa. Dessa forma, essa razão ela vai permanecer constante. Ela vai permanecer constante. Daí então, se nós para os fluidos, então, como não se tem tabelado para diversos volumes, então a gente não tabela. Você tem um volume de 2,5 metros cúbicos de água e portanto tem tal massa lá dentro. Não, a gente tabela a densidade vai ser constante na pressão e na temperatura ambiente, e por conta disso, então, a partir de uma densidade constante e sabendo o volume, a gente descobre então a quantidade de massa. Com isso, então, se define pressão como sendo força dividido pela área. Força dividido por área. Ficando com essa equação aqui. E aí, então, para a gente pensar o que é pressão, então? Pressão, se a gente pensar, se a gente tem uma área, eu vou tentar desenhar em 3D aqui. Se nós temos uma área representada aqui por esse quadrado e se é aplicada uma força sobre esse quadrado, a pressão então é a razão entre essa relação dessa força aplicada e do tamanho dessa área. Se a gente diminuir essa área aqui, utilizar essa área verde aqui, então toda essa força, a mesma força, se é aplicada nessa área menor, isso significa que a pressão aumenta, porque a pressão é inversamente proporcional à área aqui. Se a área cresce, mas a força é a mesma, a pressão diminui. Mas se a área diminui e a força continua a mesma, a pressão aumenta. Então, dessa forma, se eu pegar agora essa área laranja aqui, com essa mesma força vermelha, a minha pressão diminuiu, porque eu estou aplicando a mesma força em uma área maior. Essa é a definição de pressão. Mas então, como é meio caótico os fluidos, e a gente, para pensar então em qual é essa força total que é aplicada, a gente pode pensar na seguinte forma. Eu posso pensar que nesse copo, e onde ele tem deixa eu abrir aqui a ferramenta, ok? Eu posso pensar aqui nesse copo que ele tem uma base aqui, que a área do fundo desse copo costuma ser um círculo, né? Mas aqui eu só vou colocar uma área, então aqui no fundo desse copo tem uma área. E a área dessa base, então, vezes a altura, vou chamar a altura de H, área da base vezes a altura, não quero puxar esse tracinho, é igual ao volume, né? Volume é igual, então, a área da base vezes a altura. É como se eu estivesse pegando essa... É isso, na verdade, né? Eu pego essa base e multiplico pela altura. É como se estivesse fazendo uma soma aqui de todas essas áreas, e isso dá o volume. E é exatamente isso que a gente tem aqui, né? Esse V, então, a gente pode escrever ele, né? Nesse caso que a gente está analisando, o volume é igual à área da base vezes a altura H, certo? E aí, qual que é a força, então? Então a gente pode pensar na pressão que essa água realiza no fundo desse copo. Mas qual que é a força que esse conjunto de água aqui, esse conjunto de moléculas de água, está fazendo sobre esse copo? A força é a força-peso. A gravidade puxa puxa a água
para o centro da Terra e a água quer desesperadamente chegar no centro da Terra, e isso então ela força quem estiver no meio do caminho. Esse, ao forçar, vai forçar dentro dessa área aqui do copo. Isso então vai gerar uma pressão no fundo desse copo. Então a força aqui que a gente tem é a força-peso. Eu vou representá-la da seguinte forma, vou representar assim, ó, força, vou subscrever força-peso, peso ali P de peso, é massa vezes a aceleração gravitacional, que é G. Então vou substituir esse F aqui por FP, para a gente não se perder. Então força-peso dividido pela área vai ser a pressão. Tá bom, mas eu não tenho, então eu posso substituir aqui agora esse força-peso aqui por mg, ok, mas eu não tenho a massa desse volume de água. Mas se a gente vir aqui na tabela e olha, a densidade da água é igual a 1. Então, e a gente tem o volume do copo aqui, a gente calculou o volume do copo, a gente tem a área do copo, a área da base, e tem a altura do copo. Eu peguei, na verdade aqui tem uma diferencinha, né? Então a gente quer a altura até onde o líquido está aqui, não necessariamente toda a altura do copo, mas a altura de toda essa quantidade de líquido aqui dentro do copo. Então dessa forma eu posso pegar nessa equação da densidade e isolar a massa, deixando dessa forma aqui. E agora então eu posso substituir o m por volume vezes densidade. E aí, sabendo que volume é igual a área vezes a altura, eu posso substituir o v por isso. E olha só, eu tenho área multiplicando em cima e área dividindo todo mundo embaixo. Então isso aqui eu posso simplificar dessa forma, chegando nessa expressão aqui, que a pressão exercida por esse fluido, no caso essa água no fundo desse copo, é a altura da coluna de água. Então essa altura aqui, ó, em relação ao fundo do copo, vezes a densidade dessa água, ou vezes a densidade do fluido, quando for um óleo, quando for qualquer outro fluido, uma espuma, alguma coisa, vezes a aceleração da gravidade. Isso significa então, aqui ó, nessa parte, na página, aqui nesse final aqui, da página 135, que não depende da forma desse objeto, da forma da área. Isso a gente pode ver aqui nesse experimento virtual de uma forma bem legal. Eu perdi onde é que eu tava, brother. Aqui, ó. Não, perdi mesmo. Eu tava aqui, ó. A gente pode testar isso aqui da seguinte forma. Por essa figura expressa aqui, ó. São conhecidos, essa figura aqui em específico é conhecido como um vaso comunicante, pode ser conhecido, mas perceba que o nível da água aqui, ó, é igual em todos os recipientes, independentemente da forma deles. E aqui o ponto A, B, C e D, por estarem na mesma altura H com relação à altura do líquido, eles vão ter a mesma pressão. E aí a gente pode fazer aqui uma simulação. Vou deletar a cena e vou construir aqui então. Opa, peguei coisa errada. Tem que pegar aqui um sólido. Vou construir aqui então esse recipiente, mas então vou ligá-lo a um recipiente que é mais curvado, certo? Vou descer aqui e já vou deixar aqui depois preparado também um outro recipiente mais deformado aqui possível, ok? E agora eu vou colocar água, vou encher aqui de água, podia ser óleo, mas vou encher de água aqui. Vou usar, ver se até deixar encher. Não quero compartilhar nada agora. Perdi uma molécula de água ali. Ok, já tá bom. Agora eu vou deixar entrar em equilíbrio. E aqui, quem é que faz pressão? Se a água faz pressão no fundo do copo, quem é que faz pressão no líquido? Quem faz pressão aqui na água é o ar.
O ar também é um fluido e, apesar de ser mais caótico e tudo do que a água, do que líquidos, por ser um gás, estar no estado gasoso, ela também executa pressão. E por isso, por não depender da área, esse nível aqui de água, ele permanece o mesmo nível aqui, independentemente da forma do recipiente. A pressão de ar, sobre essa água aqui é igual à pressão de ar sobre a água nesse lado de cá. E aí, se eu abrir aqui então essa parede aqui, ó, e deixar a água escoar como um bom fluido, perceba que essa parte aqui desceu primeiro por estar mais próxima do buraco, mas agora todo o sistema, ó, se equilibra, voltando a ter o mesmo nível em todos os vasos comunicantes, como podem ser chamados. Deixa ele aqui entrar em equilíbrio. Olha só, então apesar de toda a forma deformada dos recipientes e diferente, eles assumiram aqui o mesmo nível de água. E então em cada ponto dessa água eles estão sentindo a mesma quantidade de pressão atmosférica. E aqui então, nesse nível aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, existe a mesma pressão de água. E isso aqui pode ser bem especificado aqui nessa simulação aqui, mas antes vamos ver aqui o conceito de pressão atmosférica. Você pode estar lendo aí no livro, aqui ó, a medida da pressão atmosférica. Tem esse experimento aqui de Torricelli, o mesmo Torricelli lá da equação de Torricelli que já estudamos. Ele mediu a pressão atmosférica aqui pela altura desse mercúrio aqui. A gente pode pensar, uma das unidades que a gente pode trabalhar é uma atmosfera, que é a pressão no nível do mar. E aí então o que nós vamos ter aqui, ó, que nessa simulação nós temos um mergulhador mergulhando aqui na encosta no mar, não sei. E aqui, ó, ao nível 0, a pressão que a água, aqui ó, a densidade da água, então vamos considerar como água. Aqui ó, sem estar mergulhado, então a pressão que a água exerce nele é 0. Se eu for descendo, ó, a pressão aumenta linearmente quanto mais ele vai descendo. O que isso significa? Significa que, deixa eu desenhar aqui, deixa eu trocar a cor, pegar um verde. Essa coluna de água aqui, ó, sobre o corpo do mergulhador, tem um volume e está exercendo, portanto, uma pressão, porque tem uma quantidade de massa de água aqui sendo atraída para o fundo, para o centro da Terra, para o fundo do mar. Então o mergulhador sente a pressão realizada por essa força na área do corpo dele. E aí a pressão atmosférica, por ele estar debaixo do fundo do mar, isso não muda que a pressão atmosférica ainda exerce influência sobre ele. E a pressão atmosférica a gente vai usar aqui, ó, esse número que está no sistema americano de notação, então a vírgula não separa a casa decimal, mas sim a casa de milhar. Então esse número aqui é 100.000, tem 100.000 Pascal. Pascal eu não comentei aqui no vídeo, mas é a unidade de pressão. A gente tem lá força Newton dividido por metro quadrado, isso é chamado de Pascal no Sistema Internacional de Medidas. Então só a coluna de ar aqui em cima desse mar aqui, então a gente tem dessa água aqui, a gente tem a coluna de ar aqui em cima, ó, que vem desde o começo lá, desde o fim, desde o começo da atmosfera, você escolhe. Então tem essa coluna de ar aqui, eu desenhei uma coluna meio torta, era para ser uma coluna mais reta, mais essa coluna de água aqui, tudo isso está exercendo pressão sobre o mergulhador. Isso significa, e é o que nós temos, que quando nós estamos no nível do mar, nós não estamos debaixo de água e nada, no dia a dia nós já estamos sob
a influência sob a ação da pressão atmosférica. Então, a pressão, ele chamou aqui pressão absoluta, vai ser o que? Essa P0, que é essa pressão atmosférica que você tem independentemente de se você está embaixo de um fluido. Se você está no nível do mar, você tem essa pressão atmosférica constante, que pelo que a gente viu lá na equação, ela é constante no mesmo nível. E aí, quando você desce aqui, ó, soma-se então mais essa... Então aqui a gente pode olhar, esse aqui está quase 100 mil, deixa eu melhorar aqui, ó. Então a gente pode chamar esse 100 mil Pascal de 1 atm. Então 1 atm, uma pressão atmosférica, mais a pressão atmosférica já que tinha do lado de fora, é igual a 2 pressões atmosféricas. Então ele está sofrendo uma pressão de 2 atm, ou 200 mil Pascal, ou 200 kPa, ou 2 vezes 10 a quinta Pascal. Então essa é a ideia de pressão exercida por um líquido, ou por um gás, por um fluido de forma geral. Até o próximo vídeo.